Mas sejam bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, a nova série sobre o livro de Efésios. Mas antes de nós mergulharmos na palavra, eu queria fazer menção da irmã Joseni, que veio de Sergipe, está com a sua família. Cadê a irmã Joseni? Cadê a irmã Joseni? Está ali. Gente, a irmã Joseni veio lá de Sergipe e ela nos acompanha lá de Sergipe desde a primeira live, desde quando nós compartilhávamos a palavra aqui no culto presencial, lá na outra localidade, e em casa a gente fazia a live. Então desde o começo ela está com a gente, hoje está aqui com a família, está de passagem por São Paulo. Que o Senhor te abençoe, é um privilégio poder recebê-la no nosso meio. E agora, para aqueles que estão chegando agora, como eu mencionei, há 2 semanas nós começamos uma nova série de mensagens sobre o privilégio de ser igreja. E para nós chegarmos a uma conclusão bíblica sobre o que é ser igreja, nós vamos passar então as próximas semanas, algumas semanas, cobrindo toda a carta escrita pelo apóstolo Paulo, que foi escrita aos moradores da cidade de Éfeso e de toda aquela região, a carta aos Efésios. E hoje, como mencionado, é o nosso terceiro encontro. A gente está começando, é o nosso terceiro encontro na série. E no primeiro encontro, diferente das expectativas, porque a gente disse que falaríamos sobre a igreja, mas a gente não falou sobre a igreja propriamente, mas falamos da realidade que antecede, que vem antes da igreja. A gente foi levado a perceber que antes de falar da igreja, o texto bíblico de Efésios nos apresenta primeiro o evangelho. Antes de falar da igreja, é preciso falar então daquilo que gera a igreja, o evangelho, os indicativos da graça, como nós dissemos no primeiro encontro. E isso é bem presente, o evangelho, esses indicativos são bem presentes nos 3 primeiros capítulos de 1 a 3. E é só a partir do 4º capítulo, do 4º ao 6º, que nós vamos perceber palavras mais voltadas sobre o ser igreja. É ali que nós vamos perceber as implicações dos indicativos da graça, o resultado do evangelho naqueles que foram alcançados para ser igreja. E no segundo encontro, nós nos deparamos com a oração do apóstolo Paulo pela igreja. E nessa oração nós encontramos outros elementos, mais elementos do evangelho. Descobrimos mais indicativos da graça. E algo assombroso nos foi revelado. E o que nos foi revelado é que Jesus, aquele que tem toda a autoridade e aquele que faz pleno todas as coisas, da sua plenitude, Jesus deu ao seu corpo. Jesus deu para a igreja. A igreja é a mediadora da plenitude daquele que tem tudo e é tudo. E eu te convido, se você não pôde estar conosco nas últimas semanas, eu te convido a acessar o nosso canal do YouTube ou baixar o aplicativo da Livres Church, e ali as mensagens estão todas ali guardadas, e é possível então acompanhar a série, essas 2 primeiras partes, e vai valer a pena. Amém? Então, Efésios capítulo 2, por favor, acesse o texto bíblico comigo. Efésios capítulo 2.
A partir do versículo 1. Hoje eu vou ler na versão da NVT, a versão transformadora. Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Assim nós lemos: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus, tão rico em misericórdia, nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, nas regiões celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Vamos orar? Senhor, nós mais uma vez te bendizemos por Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela ilumina, Senhor, as trevas que operam nesse mundo, e ela nos ensina e nos leva a perceber a realidade onde nós já habitamos, no Senhor, em Cristo Jesus. Seja exaltado, seja adorado, seja reconhecido, percebido, notado, por meio do conhecimento da Tua palavra. E pedimos, Espírito Santo, mais uma vez pedimos a Tua intervenção, para que palavras humanas possam se tornar palavras vindas do Senhor, porque quando o Senhor nos convence, tudo se faz novo. E ao Senhor retornam glória, louvores, e assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. E vocês estavam mortos. É assim que essa sessão começa no grego original. Algumas das nossas versões de Bíblia no nosso português, talvez na tentativa de suavizar e não ser assim tão chocante, algumas versões começam essa porção do texto com: vocês foram vivificados por Deus enquanto estavam mortos, ou algo parecido. Eu não sei qual é a sua versão, mas suaviza, né? Isso é verdadeiro, né? De fato é verdadeiro que nós somos vivificados por Ele, né? O texto vai nos mostrar isso na sequência. Deus fez isso, né? Ele nos vivificou,
mas no grego, o início do capítulo 2 não suaviza. É sem rodeios. Diz, vocês estavam mortos. E no texto de hoje, ainda dentro dos 3 primeiros capítulos que nos apresentam o Evangelho, ou os indicativos da graça, como a gente acabou de dizer, nós vamos perceber nesses primeiros versículos que uma leitura real dos fatos faz parte daquilo que nós compreendemos como boas notícias. Uma leitura real dos fatos faz parte do Evangelho. Dizer como a realidade é, de verdade, faz parte das boas notícias. Vocês estavam mortos. E a palavra traduzida do grego aqui, para morto, é necros. Obrigado, querida. A minha esposa já foi pegar, mas obrigado. Eu estou numa crise agora. Perdão, queridos. Obrigado. Essa virada de tempo. Mas, como eu estava dizendo, olha só, faz parte, né? Necros, né? É a palavra grega aqui, que a gente traduziu para morto, né? Que, da onde vem o quê? Necrotério, né? Necrosado, né? Necros, morto, né? E essa morte, ela se refere àquela morte decretada por Deus ali no Jardim do Éden. O Senhor, ele disse o quê? Se vocês comerem do fruto proibido, vocês morrerão. Se vocês decidirem por vocês mesmos serem protagonistas de suas histórias, e a gente ouve, né? Ouve bastante isso, né, nos nossos dias. Seja protagonista, né, da sua história, né? Cuidado, né? No capítulo 2 de Gênesis, nós vemos ali Deus avisando sobre a morte, caso a humanidade decidisse seguir o seu próprio caminho, né, esse caminho de protagonismo, de independência. E foi o que aconteceu, né? Como nós sabemos, a humanidade ela escolheu seguir seu próprio caminho, na desobediência, né, caindo na sedução de viver para si. A humanidade passou então a experimentar de uma morte além da morte física, uma morte espiritual, uma morte que faz com que as pessoas sejam incapazes de corresponder a Deus. Essa morte é um estado, é uma forma de ser, é um estado de separação. Separação de Deus, é um estado de separação da vida, que existe somente em Deus, que é a fonte de toda a vida. E o que prova essa morte espiritual, o que prova essa separação de Deus, é a incapacidade de corresponder à voz de Deus. Mortos por causa da desobediência, mortos por causa dos muitos pecados, mortos nas transgressões, mortos na incapacidade de fazer o que é certo pelas razões certas. Mortos assim como todo mundo que vive como nós vivíamos, uma sociedade inteira, um mundo inteiro morto. Enganados, achando que estão vivos, pensando que são livres, mas são escravos.
Escravos das filosofias, escravos das paixões, escravos do comandante dos poderes do mundo invisível, porque ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Vejam só, existe um comandante dos poderes espirituais que influencia pessoas a não viverem conforme Deus pensa ser o modo certo de se viver. Versículo 3: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana, as inclinações da carne caída. E éramos por natureza, porque nós herdamos isso dos nossos primeiros antepassados. Éramos por natureza merecedores da ira, como os demais, como todo mundo é. Mortos e além de tudo condenados. Merecedores da ira divina, da ira. E lembrando que ira divina não é raiva divina, tá? Não é olhos vermelhos e fumaça negra, né, saindo pelas narinas, não. A ira de Deus é um outro nome que a Bíblia dá para uma ação de Deus pautada na sua justiça. A ira de Deus é a resposta de Deus com base na sua santa justiça. E a ira de Deus é uma resposta sóbria. Não é uma resposta irracional. Não é uma resposta passional. É uma resposta comedida. Mas ela é avassaladora contra tudo o que é mal. A cruz é resultado da ira de Deus. Sim, todo o amor de Deus ali, sim, toda a compaixão, sim, toda a bondade, mas sim também toda a justiça, toda a magnitude da justa consequência, a plenitude da resposta de Deus contra o pecado, completamente derramada em Cristo Jesus. E a cruz foi uma resposta sóbria. Não foi fruto de espontaneidade, um impulso, né? Mas foi uma resposta planejada, antes mesmo da criação do mundo, diz a palavra. Foi uma decisão sóbria, um plano para acabar de vez com o mal. E como eu disse há pouco, e como a gente percebeu, é um início bruto, né? Direto, é duro, nesse início do 2º capítulo de Efésios. Mas isso é justamente por causa da realidade. É a realidade, é a verdade sendo apresentada. Né? E é uma realidade muito séria. Quando um bom médico, quando um médico dos bons acha, e pode nem ser tão bom assim, mas quando um médico acha um tumor maligno, ele não diz para o paciente: olha, você tem um pequeno probleminha, uma besteirinha. Não liga não. Um bom médico não diria isso. Um bom médico diria: você tem câncer. Essa é a realidade, é um problema sério e é preciso fazer alguma coisa, porque senão você vai morrer. E a gente vive num mundo onde apesar de
todas as belezas e de todos os prazeres, a gente percebe que existe algo de errado, né? Algo de muito errado no mundo, né? E não é preciso ser um gênio para perceber isso, né? Mas a maioria não parece ter interesse, né, em investigar a causa do erro, a causa das muitas dores. A maioria percebe o caos no mundo, mas ignora. Muitos seguem com a vida achando que está tudo bem, achando que as escolhas que elas fazem estão bem, achando que as relações que elas têm estão bem, que as expectativas que elas têm sobre o futuro não estão bem. E mesmo que não tenham qualquer expectativa de futuro, está tudo bem também. E se alguém tem fortes desejos e inclinações, se é isso o que eu quero, se é isso o que eu posso, se é isso o que eu mais quero, o que mais me dá prazer, então isso só pode ser de Deus. Só pode ser de Deus. É o que muita gente pensa. Só que, visto que uma das evidências da morte espiritual é não conseguir perceber o que é de Deus e o que não é, visto que uma das evidências da morte espiritual é ser escravo, é ser escrava das nossas vontades, é ser escrava das paixões, das ideologias. E visto que uma das evidências da morte espiritual é o domínio e a influência dos espíritos malignos sobre as vidas, diante dessas evidências eu não teria tanto otimismo e tanta tranquilidade quanto a situação da maioria das pessoas no mundo. Não dá para ter. Nesses 3 primeiros versículos do 2º capítulo de Efésios, a gente percebe que pessoas mortas espiritualmente, elas são levadas pela cultura, elas são levadas pelos desejos, né, da carne, e são levadas por entidades espirituais malignas. A Bíblia diz categoricamente que existem entidades malignas ao nosso redor, espíritos malignos influenciando, manipulando, conduzindo a humanidade. Ou vocês acham que o Holocausto foi coisa só de gente ruim? Ou vocês acham que o tráfico de crianças e de mulheres é só coisa de gente ruim, né? Que a indústria da pornografia é só coisa de gente pervertida, que as ditaduras, guerras, desigualdades são agendas só de homens? A Bíblia discorda. Ela diz que existem entidades malignas ao nosso redor. Uma vez eu ouvi a fala de um pastor lá do Rio de Janeiro, e ele tinha conversado com um capitão do BOP, sabe aquele batalhão especial, né? E esse capitão, diante de tantas atrocidades que ele já tinha visto nos morros, diante de tanta barbárie, ele se perguntava como é que era possível um ser humano fazer as coisas que ele tinha visto com outros seres humanos? Como? Ele não conseguia entender aquilo até que ele entendeu. E a resposta que ele encontrou foi o seguinte: ele concluiu que a única explicação razoável para
tudo aquilo que ele viu é que existe, deve existir, porque não faz sentido, precisa existir uma influência maligna, sobre-humana, que faz com que pessoas cometam atrocidades inimagináveis contra outras pessoas. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, vigiem, fiquem atentos, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor procurando a quem possa devorar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo, ele cega o entendimento daqueles que não creem, para que não brilhe a eles a luz do evangelho da glória de Cristo. Mas por quê? Por que esse início de 2º capítulo de forma tão dramática, né? É tão politicamente incorreto, é tão confrontador? Por quê? Por que esse drama? Porque essa leitura clara da realidade é uma preparação para destacar algo. Essa leitura da realidade nos prepara para o clímax, né? Nos prepara para o ponto alto das boas notícias. E olhem só para o que esse cenário de morte nos prepara. Versículo 4. Mas Deus, e é aqui onde tudo muda. É aqui onde as nossas histórias, elas encontram esperança, são transformadas. É aqui onde a gente acha toda a esperança para a humanidade, toda a esperança para o universo. É aqui, nessas duas palavras, mas Deus. Todo o mistério contido nessas duas palavras, mas Deus, todo o espanto, toda a surpresa, toda a improbabilidade, o resumo das boas notícias, porque nós estávamos mortos, mas Deus, éramos mentirosos, mas Deus, éramos ladrões, mas Deus, trapaceiros, adúlteros, imorais, invejosos, egoístas, beberrões, feiticeiros, acumuladores de ódio, incapazes de perdoar, vingativos, incapazes de corresponder à justiça de Deus, incapazes de corresponder à santidade de Deus, incrédulos, filhos da desobediência, merecedores da ira de Deus, condenados, merecedores do juízo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, tanto nos amou, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos aqueles que não queriam saber de Deus. E nós sabemos lá no fundo a gente sabe aquilo que a gente merecia. A gente sabe, eu sei. Era castigo que eu merecia, era justiça o que nós merecíamos. Nós sabemos o que teria sido justo, a gente sabe. Mas Deus,
sendo nós ainda pecadores, mesmo não merecedores, Ele nos salvou. Ele nos fez alvos da sua compaixão, bondade. Ele nos fez alvo em Cristo Jesus, nos fez alvos de todas as bênçãos espirituais e nos fez sentar com Ele nas regiões celestiais. E como? Como é que tudo isso foi possível? Pela graça, é pela graça que vocês são salvos, é tudo pela graça. E agora a gente vai para a parte positiva, né? A gente vai falar um pouco sobre essa graça, mas antes, vamos alinhar aqui algumas coisas, né, que tem a ver com o que foi falado até aqui, porque nós falamos de justiça, nós falamos de misericórdia e falamos de graça. A justiça tem a ver com aquilo que nós merecemos. Justiça é receber aquilo que se merece. Agora, misericórdia é deixar de receber aquilo que se merece. É não receber aquilo que merecemos. Misericórdia é não receber a justiça que merecemos. E graça é receber aquilo que não se merece. É o famoso favor imerecido, presente imerecido. Perceberam as diferenças? Justiça é receber aquilo que se merece, é dívida. Misericórdia é não receber o que se merece, é o perdão da dívida. E graça é receber o que não se merece, né? Ainda depois de tudo, graça é receber um presente. Percebem a beleza do Evangelho? Dos indicativos da graça? Éramos mortos, como aqueles que descansam nos necrotérios, e nós fazíamos tudo o que mortos espirituais separados de Deus fazem. E Deus, sabendo o que nós merecíamos, para não ser injusto e para fazer com que a justiça fosse cumprida, Ele enviou alguém que o representaria. Alguém que era parte dele. Ele enviou o seu filho, o seu único e amado filho, Jesus. A Bíblia diz que o filho abriu mão da sua glória eterna, que tinha desde a eternidade, e ele se limitou em uma pessoa humana. O Criador se fez criatura. O justo juiz e rei se fez homem para receber sobre si, para receber nele mesmo a justiça que nós merecíamos. E fazendo isso, ele manteve a justiça, não sendo acusado de ser um juiz injusto, né, quebrando a lei para favorecer aqueles segundo a sua vontade, não. Porque recebendo nele mesmo aquilo que nós merecíamos, por causa da demanda da justiça, recebendo nele mesmo, Deus não foi injusto quando Ele escolheu ser misericordioso e nos deu, ou não nos deu, aquilo que merecíamos. Essa justiça que foi aplicada nele e a misericórdia concedida a nós, abriu um caminho. Abriu um caminho para um lindo presente, né, para a nossa salvação. Pela graça, vocês são salvos. Para que a gente pudesse receber aquilo que não merecíamos, Jesus recebeu aquilo que Ele não merecia. O nosso não merecido, pelo não merecido dEle.
E possivelmente, depois de João 3,16, Efésios 2, 8 e 9, fazem parte dos versículos mais conhecidos da Bíblia. E uma versão mais conhecida, ali nós lemos: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E na versão de hoje, da NVT, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Aqueles que têm mais tempo de caminhada na fé, os mais experientes, sabem que esse texto ele foi bastante discutido ao longo da história do pensamento cristão. E, por exemplo, uma grande questão seria: do que se trataria isto não vem de vocês, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. O que seria esse presente? Seria a graça? Seria a salvação? Ou seria a fé? Eu não acho que seja necessário nós entrarmos nos detalhes técnicos das argumentações existentes hoje aqui, entrar nos detalhes da gramática do grego bíblico. Mas o que para mim é muito claro é que tudo o que envolve a nossa salvação é presente de Deus. Tudo faz parte de uma realidade que é só possível nele, pela graça. Tudo vem dele, tudo foi ele que proporcionou. E o maior argumento do texto não é saber, buscar saber qual foi exatamente a dádiva. Mas o argumento maior do texto é: vocês nada tiveram que ver com isso. Vocês não tiveram nada a ver com isso. Vocês estavam mortos. O que faz um morto? Nada. O que pode fazer um morto? Nada. Morto só passa a fazer alguma coisa se uma voz de comando ordena: viva, ressuscite. Morto não se faz vivo. Morto não se ressuscita. A glória da salvação é de Cristo. A glória da graça é de Cristo. E a glória da nossa fé é de Cristo. Ninguém se salva. Ninguém. A salvação não é fruto de trabalho humano. Ninguém pode dizer, ninguém pode se salvar, depois de dizer: olha, não, agora eu vou me esforçar. Não, agora eu vou fazer o máximo para eu finalmente ser aceito por Deus e ser salvo por Ele. Não. Ninguém consegue se salvar. Ninguém é salvo por esforço máximo, por maior que seja. Não são as boas obras. Ninguém é salvo por boa conduta. A salvação é resultado da obra de Cristo. A fé é resultado da encarnação, é resultado da morte, é resultado da ressurreição de Cristo. E tudo isso, todas essas coisas, regadas pela graça de Deus. Eu sei que isso para alguns não é muito fácil assimilar, porque a gente vive num mundo meritocrático. No mundo, se alguém recebe, é porque fez por merecer, Parabéns, as pessoas dizem,
Poxa, eu lembro, recentemente a gente fez 1 ano de igreja, as pessoas, parabéns. E eu, ai, parabéns. O que eu fiz? Não fiz nada, né? Mas enfim. E é difícil, né? É difícil para algumas pessoas, é difícil assimilar que algo tão maravilhoso assim seja de graça. Nesse mundo meritocrático, é preciso ter fé para crer na graça, que é pela graça, que é de graça, né? Sem querer dizer que isso não custou muito para alguém, que não custou muito para Deus. É de graça porque alguém pagou, porque Deus pagou um preço altíssimo. É de graça porque não tem preço. Não dá para estipular valor, porque custou o filho. Custou o filho. Tem coisa que é tão valiosa que a partir do momento que você coloca um preço, ela deixa de valer aquilo que realmente vale. Eu te dou. É seu. Recebe, eu te dou. Eu te dou, estou te dando. Já te dei. O que você está fazendo? Você quer comprar? Você quer fazer por merecer? Não dá. Não dá. Ou eu te dou, ou você continua morto. Não tem preço. Foi o meu filho, de valor infinito. Eu estou te dando, você quer? Você quer? Então faz assim, estende o braço para receber. E a fé é isso. A fé é como o estender do braço para receber um presente. E aí eu pergunto, existe mérito nisso? Tem mérito nisso? Na hora que a gente recebe um presente, né? Quem é que enche o peito, né? E se orgulha e diz assim para as pessoas: olha, vocês estão vendo? Olha só como eu estendo os meus braços, olha como eu abro a minha mão para receber. Vocês estão vendo? Demais, hein? Ninguém faz isso. Por quê? Porque o mérito é sempre e é todo de quem dá. O mérito é de quem dá. É pela graça. É pela graça. O mérito é de quem dá. E por que o drama faz parte? Por que o aspecto negativo faz parte? Por que é importante saber que estávamos mortos, que éramos pecadores, filhos da desobediência e merecedores do juízo de Deus? Por que é importante? Algumas razões. Primeiro, porque quem não se acha tão torto assim, tão torta assim, quem se acha uma pessoa, sou uma pessoa boa. Já ouviu isso? Foi falar com alguém, a pessoa diz: eu não faço mal para ninguém. Eu não sei, eu já falei com algumas pessoas que responderam assim, né? E a gente percebe que essas pessoas não se acham assim tão necessitadas da graça de Deus. Tem gente que se acha tão boa, tem gente que confia tanto nas suas obras, nas suas condutas, que a impressão que a gente tem é que se Deus não aceitar essas pessoas, se Deus não salvar essas pessoas, Ele vai estar sendo injusto. Parece que é Deus quem deve algo para essas pessoas. Elas até admitem que um favor aqui ou ali, né, de Deus é bem-vindo. Mas afinal de contas, elas fizeram por merecer.
Aí eu fiz para merecer. É lógico que eu ganhei. Óbvio que eu ganhei. Né? E aí essas pessoas não se percebem como quem precisa ser salva. Essas pessoas não se entendem como pessoas que precisam ser salvas de uma calamidade, né? de um desastre. E não é à toa que não existe gratidão no coração dessas pessoas. É porque, é lógico, olha como eu sou bom, como eu sou boa. Né? Então o drama no início do capítulo 2 é importante porque a graça é para pessoas que reconhecem o quanto elas precisam da graça. Graça é um presente de Deus para quem é pobre de espírito. Graça é um presente de Deus para quem sabe que não tem como pagar a conta. Graça é para quem sabe que o mal que ela ou ele fez é irreparável, é impossível de consertar. Graça é para gente culpada. Graça é para gente indigna. Não é para gente justa e cheia de si. Não é para gente que se acha boa, decente. Pessoas boas e sem culpa não precisam de graça. Porque pessoas boas e sem culpa não existem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há um justo, nenhum sequer. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Romanos capítulo 3. E quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, a nossa insuficiência, e então a gente clama por salvação, por misericórdia, pela graça, nós somos alcançados, pela graça, nós somos socorridos. Outra boa razão para o drama, para esse drama da nossa morte em nossos pecados, é que quando finalmente a gente entende que somos pecadores, miseráveis, indignos, salvos por uma graça que custou tudo para Deus, quando a gente entende isso faz da gente pessoas humildes. Isso faz da gente humilde. Isso não faz com que a gente ache que a gente é melhor do que ninguém. Não somos melhores do que ninguém. A graça faz isso. Não somos melhores do que ninguém. E essa mesma graça percebida é a graça que a gente passa então a compartilhar, a dividir, né, com outros, com o mundo. Né. A graça faz a gente grato. E é pela graça, porque era assim, ou morte. Ou era graça, ou era morte. É de graça porque só assim nós poderíamos ganhar, nós poderíamos herdar a salvação. E queridos e queridas, nós somos frutos da graça de Deus. A igreja é fruto da graça. Nós somos o resultado de uma ação de Deus. Não somos o resultado de esforços humanos, mas divinos. E nós somos aqueles que testemunham para o mundo que Deus triunfou. Deus triunfou, a igreja é a vitrine de Deus.
A gente chama a atenção do mundo para nós, não para a nossa glória, mas porque nós somos, conforme o versículo 7 vai dizer, nós somos exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. A riqueza da sua graça glorifica e exalta o nome que é sobre todo nome. Ao olhar para nós, o que é que o mundo vê? O mundo vê que o amor prevaleceu e que a obra de Cristo resultou naquilo que Ele planejou. Deu certo! Deus prevaleceu, a graça prevaleceu. Exemplos de que a graça não foi em vão, é isso que nós somos. Deus venceu. Glória a Deus. E versículo 10. Fomos feitos obra-prima de Deus. Obra-prima. Poema no grego. De onde vem a nossa palavra poema. Fomos feitos como uma poesia, uma obra de arte, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. E com isso eu quero finalizar dizendo que, ao contrário do que muito se ouve, a salvação não é o fim. A salvação não é o fim. O propósito de Deus para as nossas vidas não se resume na salvação. Isso é, não sei o que eu posso dizer, é antropocêntrico demais, é centrado demais em nós, não é? Deus não fez tudo o que fez apenas para nos salvar. Em Jesus, a gente percebe, em Jesus, Deus ele revela que Ele não desistiu da primeira obra-prima. Houve uma primeira obra-prima na criação em Gênesis 1. Em Jesus, Deus nos mostra que Ele não desistiu dessa primeira obra. Quando Deus Ele criou a humanidade no jardim, Ele nos criou para um propósito além. Um propósito além do desfrute no jardim. O jardim era bom, mas não era o fim. E na obra em Cristo Jesus, Deus Ele então resgata a primeira intenção original. E Ele faz o quê? Ele nos cria de novo. Ele nos cria outra vez. Para quê? Para vivermos aquilo que havia se perdido. Deus em Jesus nos criou de novo. Ele nos fez novas criaturas. Somos novas criaturas. E como novas criaturas, somos plenamente capazes de fazer o bem que não conseguíamos antes fazer. Como novas criaturas, conseguimos deixar de fazer o mal que antes nós não conseguíamos deixar de fazer. Não somos salvos pela graça, mas somos salvos... Não somos salvos pelas obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Salvo para as obras. Esse é o propósito da salvação, sim, meus irmãos. Na graça, boas obras são evidências da salvação. Obediência é a evidência de uma pessoa salva pela graça. Porque uma vez vivos, uma vez ressuscitados, uma vez novas criaturas,
a gente consegue corresponder à voz de Deus. Uma vez gratos, uma vez apaixonados, uma vez em amor àquele que se doou de tal forma, convencidos por esse amor, nesse amor a gente consegue corresponder a Deus. Somos novas criaturas. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, te bendizemos, Senhor, por tua palavra. Como oramos no início, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz na escuridão que nos envolve. Obrigado porque ela brilhou forte e intensamente sobre as nossas vidas. Essa luz tem brilhado forte e intensamente sobre nós. O Senhor hoje nos fez perceber a altura, a largura, a dimensão, a profundidade, a glória insuperável das riquezas que se encontram na graça que há em Cristo Jesus, que nos alcançou, que nos fez vivos, que nos trouxe vida e faz com que nós respondamos em amor, em gratidão, em entrega, porque só a graça permite que a nossa resposta seja uma resposta espontânea, livre, pautada no amor, embasada, sustentada por gratidão, por amor. Somos vivos no Senhor, e porque o Senhor nos ressuscitou e nos faz hoje sentar nas regiões celestiais como novas criaturas, ouvimos a tua voz, somos capazes de corresponder à tua voz e dizer: eis-nos aqui. Sim, a nossa resposta é sim, a tua palavra é sim, ao teu comando é sim, ao teu coração é sim, ao teu amor é sim. Porque aquilo que a tua palavra nos revela nos leva para esse lugar de constrangimento, nos leva para esse lugar de pequenez, de humildade. Quão grande, quão insuperável, quão sublime, adjetivos nos faltam, Senhor. Mas Deus, tão rico em misericórdia e tanto nos amou, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E eu não sei, e porque eu não sei, eu preciso perguntar. Pode continuar de olhos fechados, em posição de receber. Preciso perguntar: o Evangelho faz sentido para você hoje? Você se via morto, morta, incapaz de corresponder à voz de Deus. Você se via na desobediência, você se via no pecado e separada de Deus, distante. Porque todo esse drama do pecado na sua vida te prepara, tem uma razão,
todo esse drama é para te mostrar a riqueza insuperável da graça de Deus que Ele já te deu em Cristo Jesus. Ele já te deu. Eu não sei se você achava que você não tinha acesso à graça. Eu não sei se você achava que você não era digno, não era digna. Você se achava não merecedor. Você se acha não merecedora. Então escute as boas notícias. É justamente por você que a graça de Deus se doou naquela cruz, naquele dia, no meu e no seu lugar. Porque graça é favor que não se merece. Graça é favor que não se merece. Se você se percebe não merecedor, não merecedora, é para você. Se você se sente indigno, indigna, não merecedor, não merecedora, é para você, é para você, é um presente justamente para quem não merece, é para quem não merece, senão não seria graça, é para gente que não é digna, senão não é graça. Graça é para gente morta. Graça é para gente distante. Graça é para gente perdida, desesperada, faminta e com sede de vida. Graça é para quem se sente na escuridão. Graça é para quem sente vergonha. Graça é para quem se sente culpado, culpada. Esse mundo meritocrático não conhece graça. E eu repito, é preciso fé para crer na graça. É preciso fé. É preciso confiar naquele que disse. É preciso confiar nele, na obra daquele que tudo fez. Para crer na graça, é preciso crer em Jesus. É preciso confiar em Jesus. Mesmo que você possa perguntar, mesmo que você possa indagar, como assim? Como assim de graça? Como assim eu não mereço? Eu não mereço, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu mereço, eu sei. Como assim? Como assim? E deixa eu te responder que a única explicação possível vem de um brado de Deus que tem ecoado desde a eternidade. Um brado de Deus que tem ecoado e a cruz fez esse brado ainda ser mais alto. A única explicação é o brado de Deus. É o brado de Deus. É porque eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, meu menino. Eu te amo, minha menina. É porque eu te amo. Deus te ama, querido. Deus te ama, querida. E te ama não por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Ele te ama não por causa de quem você era, mas te ama apesar de quem você era. Te ama apesar de quem você é. Especial é o amor dele. Excepcional é o amor de Deus. Ele te ama não porque você é merecedor ou digna desse amor. Ele te ama porque Ele é. Porque Ele é amor. É porque Ele é. Por quem Ele é. E não por quem você é. Então confie nele. Confie nele. Creia nele. Tenha fé nele.
Confie nessa graça que te aceita do jeito que você é e que te transforma num novo ser. E a partir dessa nova realidade, você passa a viver como quem é nova criatura, não antes. Você pode tentar o máximo que você quiser, você nunca vai conseguir. Por isso que foi de graça, porque se não fosse assim era morte. E Deus tanto nos amou que Ele foi até as últimas consequências. Vamos orar. Quero te convidar a fazer algo diferente que a gente nunca fez aqui. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu estendo os meus braços e abro a minha mão para receber o presente da vida, para receber o presente da salvação. Obrigado pela graça, obrigado pelo seu amor, obrigado por me transformar em uma nova criatura. Obrigado porque eu já percebo novas inclinações, eu percebo outras vontades. Faça de mim um lindo poema para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Eu não sei, por isso eu pergunto. Alguém aqui hoje fez essa oração pela primeira vez? Se você fez essa oração pela primeira vez, faz assim, levanta o seu braço. Deixa eu ver. Alguém levantou? Eu não vi. Onde foi? Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe. Deus abençoe. Você que está com amor, erguido, o Senhor vê. Deus abençoe. Deus abençoe.